Fala galera, hoje a gente vai resolver aqui uma sequência de questões de câmara escura, certo? Então a primeira questão me diz o seguinte, que a figura mostra a formação de uma imagem em uma câmara escura cujo comprimento é de 15 centímetros. Ora, se nós temos o comprimento da câmara escura, nós então temos o nosso DI, tá certo? Então lembrar que comprimento de câmara escura é sempre o DI. A gente costuma chamar I e O para as alturas de imagem e objeto, respectivamente, e a distância do objeto ao orifício a gente chama de DO, certo? E aí a questão, letra A, ela faz a seguinte ponderação. Se a imagem formada é 2,4 vezes O, chama atenção, menor. Toda vez que for menor, uma fração, tá certo? Se for maior, uma multiplicação, que a vela, a que distância é esta, ou seja, a vela se acha do orifício da câmara. Então, o que a questão quer é quanto vale o nosso DO. Só que, para isso, ela me diz que a imagem, ou seja, o nosso I, é 2,4 vezes menor, ou seja, o I é o O dividido por 2,4, certo? Com essas informações e sabendo, já dado no início da questão, que o nosso DI é 15 centímetros, a gente consegue achar o que a questão pede. Beleza? Então vamos lá. A nossa equação, por semelhança de triângulos, né? I sobre O, DI sobre DO. Então vamos substituir o que nós temos. O que é que nós temos? Nós temos que o I, ele vai ser I mesmo. Se eu fizer aqui, ó, meios pelos extremos, nós teremos que o O vai ser 2,4 vezes o I, e é isso que a gente vai substituir aqui no denominador, certo? Então, 2,4i, o nosso DI é 15 e o nosso DO é o que a questão quer. O que a gente pode fazer? Simplifica aqui, ó, I, corto com o I. E eu faço meios pelos extremos, aqui quando não tem nada é 1, certo? Então, meios pelos extremos vai ficar 1 vezes DO, DO. E 2,4 vezes o 15 me dá o 36, que é a resposta do item A. Tranquilidade? Vamos lá para o item B. No item B, ele pergunta qual será a redução da imagem se a vela for afastada 9 centímetros do local da primeira situação. Ora, qual foi a primeira situação? Justamente o DO como 36. O que a questão quer agora é que a gente ache uma fração, né? Porque é uma redução do I. Então ela quer o I. Não acharemos valores, mas ela me diz que a vela foi afastada em 9 centímetros. Se a vela já estava a 36 centímetros na primeira situação, o nosso novo DO vai ser 36 mais o 9, que é 45. O nosso DI não deixa de ser 15, por quê? Porque nós não mudamos a câmara escura. Então, o que a gente vai fazer? Jogar novamente na nossa relação de semelhança de triângulos. I sobre O, DI sobre DO. E aí, nós teremos I sobre O. Quem é DI? DI é 15. E quem é DO? DO é 45. Eu posso subir o O aqui e ele sobe multiplicando. Vou permanecer com o I, que é o que eu quero. E se eu simplificar essa fração aqui por 15, no numerador e no denominador, nós teremos 1 sobre 3 vezes O. Ou seja, a imagem vai ser 3 vezes menor que o objeto. Então, essa será a nossa redução. Tranquilo? Vamos para a próxima. Então, a questão me diz, uma câmara escura tem uma largura de 3 metros. Então, largura de câmara escura, a gente falou no item anterior, é o nosso DI.
e a imagem formada de um prédio sobre o tecido colocado no fundo da câmara tem 0,6 metros de altura. Então, a altura da imagem é o I 0,6 metros. Na letra A questão pergunta qual é a altura do prédio, então ele quer o O, sabendo que ele foi colocado a uma distância de 100 metros para a câmara, certo? Então, se fôssemos colocar aqui uma barrinha vertical simples para representar o prédio, só lembrando, nós temos um raio luminoso que vem do início do prédio lá em cima, um raio luminoso que vem aqui embaixo, e aqui nós temos a câmara escura, tá certo? O fundo da câmara escura, beleza? Então, nós temos aqui como I, aqui como DI e aqui como DO, tranquilo? Então, lembrando que a imagem sempre é invertida. Então, o que a gente vai fazer? Apenas usar a fórmula. Então, por semelhança, já falamos, I sobre O, DI sobre DO. Então, substituindo, quem é o I? 0,6. O O nós queremos, o DI 3 e o DO é 100. Meios pelos extremos, nós teremos 3 vezes O, que é 3O, 0,6 vezes 100, 60. Então, nosso O terá 60 sobre 3, que é igual a 20. Lembrando que todo mundo está na mesma unidade, logo acharemos a resposta em metros, certo? Letra A. Vamos lá para a letra B. Então, na letra B ele pede para a gente determinar a altura da imagem de um outro prédio situado a 120 metros da câmara escura. Então, o DO é 120 metros, o DI não deixa de ser 3 metros, tá certo? E esse outro prédio nós iremos admitir como o O com a mesma altura do anterior. Então, nós teremos I sobre 20 igual a DI, que é 3, sobre 120. Posso simplificar aqui, ó, e aqui por 20, que dá 1, e aqui 6. E aí nós teremos que o I vai ficar 3 sobre 6. Então, a nova imagem, assumindo o prédio de mesma altura do anterior, vai ser com a altura de imagem de 0,5 metros. Beleza? Valeu!